Caros amigos e amigas, boa noite a todos. Boa noite. Responderam só os desencarnados que estavam aqui na frente. Queria ver os que estão na carne aqui. Boa noite. Boa noite. Parelhas, nosso amigo citou, está no coração. Essa jornada que nós estamos fazendo, que começamos agora à tarde, às 2 horas da tarde em Soledade, 4 horas estivemos em Junco do Seridó. Hoje à noite estamos aqui e amanhã temos mais 5 cidades para a gente percorrer, concluindo no domingo com 2 outras cidades na Paraíba. Uma alegria imensa podermos ter uma noite como esta, revendo muitos corações amigos, reencontrando pessoas especiais para a nossa vida. O grande escritor francês da Academia Francesa de Letras, Ernesto Renan, ele possuía um sentimento de aversão a tudo que fosse religião. Particularmente, ele tinha uma antipatia imensa pelo cristianismo. Muito mais em função da história em que o Tribunal da Santa Inquisição e as Cruzadas foram responsáveis pelo assassinato de milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos. Então, o grande escritor, poliglota, um homem de uma cultura vastíssima, ele rejeitava veementemente qualquer expressão, qualquer tratamento referente à cristandade. Mas ele tinha uma irmã, também intelectual como ele, também poliglota, falava várias línguas, e que ele tinha grande afinidade, Henriette. E Henriette desenvolveu um problema pulmonar. Ela tinha uma dificuldade respiratória, respiração curta, muito própria com uma pessoa asmática. E o seu médico indicou para Henriette que ela precisava passar uns meses em um país, em uma localidade que tivesse um clima ameno, uma temperatura amena, que pudesse ajudar a cicatrizar o seu problema pulmonar. Henriette então tinha uma casa na região, nas proximidades de Éfeso, e ela para lá se dirigiu. Henriette tinha uma grande admiração, ao contrário do irmão Ernesto Renan, ela tinha uma grande admiração por Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios. E ela resolveu então fazer uma visita a uma pequenina capela, onde, segundo rezavam as tradições, o grande pregador judeu e depois o grande herói da divulgação do cristianismo, Paulo de Tarso, havia feito pregações maravilhosas. Quando ela estava naquela pequena capela, ela, Henriette, se emocionou profundamente, ficou comovida, tocada, e empolgada por aquela vibração que ela sentia na capela, resolveu estudar pela primeira vez o Evangelho de Jesus, no grego clássico, no grego antigo. Como ela era poliglota, era uma mulher de uma cultura maravilhosa, falava várias línguas, ela sabia ler o grego clássico, o grego antigo. Porque, segundo todos os estudiosos, o evangelho que nós temos na tradição nossa em português é dos mais pobres evangelhos que nós temos. A nossa tradução é muito pálida, não passa a emoção e a grandeza dos ensinos de Jesus. Então Henriette foi ler o evangelho no grego. E quando ela leu o evangelho de Jesus no grego clássico, ela se apaixonou por Jesus. Ficou tão encantada que ela escreveu para o seu irmão Ernesto Renan, fazendo-lhe um desafio. Ele adorava desafios. Ela escreveu para ele dizendo: meu irmão, eu sei que você detesta o cristianismo. Eu sei que você tem aversão às religiões. Mas eu te desafio a ler a Boa Nova de Jesus no grego antigo. E você vai ficar fascinado, como eu, pela beleza, a profundidade, a riqueza dos ensinamentos colocados pelo Cristo
e muito bem traduzido do grego. Ernesto Renan reescreveu para sua irmã, ironizando-a, mas disse: eu aceito o teu desafio. Então, ele se debruçou sobre a Boa Nova. E quando Ernesto Renan acabou de ler o Evangelho no grego clássico, ele também se apaixonou por Jesus. E a paixão que ele teve pelo Cristo foi tão vigorosa que Ernesto Renan, a partir daí, escreveu as obras da sua vida, 3 volumes maciços sobre a vida de Jesus, e um 4º volume, também volumoso mesmo, sobre os Atos dos Apóstolos. Então Jesus continua apaixonando as pessoas, desde quando ele esteve aqui na terra, e aqueles que lhe escutavam a palavra e sentiam o seu magnetismo, se encantavam e fascinavam de tal forma, que resolviam dar a própria vida por ele, modificavam profundamente a sua existência, e reescreviam as páginas da sua vida. Da mesma maneira, atravessando os séculos, nós vamos encontrar almas maravilhosas, anônimas, que escreveram as mais belas explanações de amor e fraternidade em nome dele, aquele que foi o menestrel do amor na Palestina, aquele que apresentou para a humanidade um valor tão extraordinário sobre a vida, que até nos dias de agora, passado mais de 2000 anos, é Jesus o personagem mais biografado da história da humanidade. Não teve nenhum cientista, Einstein, Pascal, Swedenborg, não teve nenhum religioso dos tantos inúmeros que passaram na história da civilização, não houve nenhum político, ou governador, ou imperador de Roma, que teve a sua vida esmiuçada da maneira como Jesus teve. Só para termos uma ideia, nos últimos 40 anos, mais de 300 livros foram escritos sobre Jesus e os seus ensinamentos nos dias da modernidade. E não foram livros escritos por pastores, não estou falando de livros escritos por padres, escritos sobre Jesus por pedagogos, educadores, cientistas, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, homens do pensamento, que ao se debruçar sobre os ensinamentos dele, ficam perplexos. Tal a contemporaneidade, a modernidade, as ideias avançadas, aquilo que ele falou lá atrás, há mais de 2000 anos, só agora a nossa ciência começa a detectar e a reconhecer. Ernesto Renan, ao escrever as obras que ele escreveu, cunhou a frase que entraria para a história. Olha o que ele disse sobre Jesus. Jesus é tão colossal, Jesus é tão gigantesco, que não coube na história. Ele a dividiu em antes e depois dele. Até os ateus, historiadores dizem, tal fato aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo. Que magia é esta que leva este homem a marcar a divisória da história da civilização? Que homem é este, que passado mais de 2000 anos continua interferindo nas vidas das criaturas? Que alma extraordinária é esta que, vivendo numa Palestina distante e empobrecida, estabeleceu uma nova forma de viver para a humanidade? Foi a partir de Jesus que, pela primeira vez, Deus foi apresentado como o amor. Antes do Cristo, nenhum outro profeta havia chamado Deus de Pai. Antes dele, os profetas diziam que Deus era o Criador, ou, no máximo, o Senhor dos Exércitos. Mas ele apresentou-se à humanidade e causou um verdadeiro reboliço, uma transformação profunda. Que homem é este que continua abalando as estruturas do pensamento ético-moral da humanidade? Ele aparece e ainda hoje, o Cristo é, na verdade,
um grande transformador de vidas. E Jesus, apesar de ser o príncipe da paz, ele é o maior causador de tumulto na vida de uma pessoa. Jesus perturba a vida da gente. E pelos olhares de vocês, estou pensando, esse cara está obsidiado. Como é que ele vem dizer que Jesus é o maior perturbador da vida de alguém? E eu vou provar que ele é, no bom sentido. Ele continua sendo o príncipe da paz. Mas ele veio tirar a gente de dentro da caixinha. Jesus veio nos ensinar a pensar e agir fora dos cânones tradicionais. Ele aparece e causa um terremoto na nossa vida. Aquele que sai daquela craveira comum de apenas adorar a Jesus sem modificar-se por dentro, não entende o que eu estou falando. Mas quando a gente reflexiona que a proposta que ele trouxe para a humanidade tira-nos da zona de conforto, nós passamos a entender por que é que Jesus foi visto como aquele que ele mesmo dissera: eu vim tocar fogo, trouxe o fogo sagrado e quero mais que este fogo se espalhe. Este homem extraordinário apresenta para a humanidade uma forma de viver, de se comportar, que é o caminho da felicidade, não sem antes alertar que esta forma de viver causará impacto na vida da própria pessoa e daqueles que convivem com as criaturas. Este homem, veja como ele revoluciona a nossa vida até os dias de agora. Olha como ele tira a gente da zona de conforto. Ele aparece e propõe o seguinte: amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. Quando a gente fica com raiva, tira do Facebook, bloqueia no WhatsApp, retira do Instagram. Para os amigos. E este homem diz para a gente amar o inimigo. Porque se amardes apenas os que vos amam, que mérito tereis? Os publicanos fazem o mesmo. As pessoas de má vida fazem a mesma coisa. Seria o mesmo que dizer para os cristãos da atualidade: se você apenas gostar de quem gosta de você, qual é a sua diferença de um estuprador? Nenhum. O pior estuprador tem a quem ele ama. O pior assassino tem pessoas que ele adora. Tem crianças que ele venera. Que diferença teria você de uma criatura de má vida, se apenas você fizer o bem ou gostar de quem gosta de você? Este homem abala as nossas estruturas porque ele veio propor: orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente mal lembra de orar por quem gosta da gente. Poucas pessoas lembram de orar pela esposa, pelo marido. No máximo ora pelo marido, pela esposa, se não tiver brigado. Se tiver brigado, nem eles entram na oração. E para os filhos, avó, tio, ninguém ora. Imagina orar por quem nos persegue. Você orar por uma pessoa, um vizinho seu, que fica até tratando você, falando mal de você. Olha que proposta diferente. Mas os cristãos de hoje continuam achando: não, eu sou besta. Fala mal de mim, vai ver só uma coisa. Então a nossa postura é completamente diferente da proposta que ele trouxe no Evangelho. Este homem extraordinário aparece e propõe o seguinte: se alguém te bate na face, oferece a outra. E se alguém te obriga a caminhar 1000 passos, caminhe 2000 com ele. Quem é aqui que gosta de ser obrigado a fazer alguma coisa para alguém? E ele diz: se te obrigarem 1000 passos, caminha 2000. O que é que ele quis dizer com isso? Faça mais do que lhe pedem. O cristão tem o dever de ir além do que está pedindo quem lhe recorre. É sondar a criatura na intimidade das suas necessidades. Se uma pessoa chega pedindo um pedaço de pão, olhe para ele e dê mais do que um pedaço de pão. Dê sua atenção a ele. Olhe nos seus olhos e, como irmão de jornada, pergunte sobre ele, a sua vida, de onde veio, como ele está, em que pode ser mais útil, porque essas criaturas se sentem invisíveis. Então a proposta do Cristo é: vá além daquilo que lhe pedem. Não podemos levar ao pé da letra, porque tem gente que pode achar assim: quer dizer que se um assaltante chegar, levar meu celular, pegar meu celular, e ele estiver saindo, e moço, o senhor esqueceu minha carteira, tome. É claro que não é essa a proposta. A proposta é:
Tente entender o pedido silencioso de quem já se sente humilhado porque tem que pedir. Ir além. Por que apesar do cristianismo ser a religião de maior número de seguidores, mais de 2,5 bilhões de pessoas no nosso planeta se dizem cristãos, mas apesar disso, nós não temos um planeta evangelizado? Por quê? Porque nós cristãos não entendemos ainda a mensagem dele. Nós cristãos continuamos achando que Jesus é um garçom que está no mundo para atender os nossos caprichos pessoais. Transformamos a oração, que deveria ser um pedido pelo próximo, em solicitação permanente por nós. Senhor, como rezavam os primeiros cristãos, né? Olha como eles rezavam: Senhor, o que queres que eu faça? Os cristãos de hoje rezam assim? A gente lembra de perguntar isso? A gente tem até medo de fazer essa pergunta. Vai que Jesus responde. E o que é que Jesus responderia? Senhor, o que queres que eu faça? Nós poderíamos ouvir a voz dizendo: perdoe. Seja generoso com quem não lhe entende. Seja compassivo com aquela mala sem alça. Seja atencioso com quem não lhe dá atenção. É por isso que os cristãos da atualidade não sabem orar como os primeiros, porque lá atrás eles disseram que desejar ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Os cristãos de hoje querem ser servidos. Os cristãos de hoje batem a porta para tomar 3 tonéis de água fluidificada, tomar não sei quantos passes por ano, porque é mais fácil para a gente tomar um passe do que perdoar. É mais fácil para a gente beber água fluidificada do que ser generoso com quem não gosta da gente. É mais fácil para a gente levantar as mãos com a Bíblia debaixo do braço do que a gente passar a vida procurando saber aonde a gente pode ser útil, aonde está a dor que a gente pode atender. É mais fácil a gente ir no domingo na missa, botar uma hóstia na boca, ou ir ao confessionário dizer que pecou para que o padre passe uma fórmula, do que a gente possa compreender aquela criatura que nos machuca e que nos fere. Por isso que a gente não entendeu o Evangelho ainda. Estamos na periferia da nossa experiência. Ainda estamos vivendo com o olhar para fora, os sentidos ao redor, e é por isso que nós não encontramos um sentido para a vida. Por isso que nós temos hoje este alto índice de suicídio. É por isso que nós temos hoje tanta gente, principalmente religiosos, ou que dizem ser religiosos, com depressão, com síndrome do pânico, com angústia superlativa, com infelicidade, com alto nível de insatisfação, com um alto grau de perturbação. Por quê? Porque ao invés de aplicarmos o olhar para dentro, para dar profundidade à nossa vida, continuamos a olhar para fora, numa vida superficial, vazia, marcada pela tecnologia de hoje, onde as pessoas passam o tempo todo interagindo com a tecnologia e desaprendendo a interagir com as criaturas. As pessoas perderam a capacidade de se encantar consigo mesmas. São raras as pessoas que gostam de si, que se encantam com a sua vida, que se encantam com o ser que ele é. São raras as pessoas na vida atual que, lamentavelmente, conseguem abrir um sorriso de felicidade com a vida que tem, porque a compreende e entende que a vida que nós temos é aquela que nós precisamos para crescer por dentro, de dentro para fora. Então, enquanto a gente estiver procurando fora da gente a resposta para as nossas necessidades, não seremos felizes. Enquanto estivermos sonhando encontrar a mulher da nossa vida, o homem da nossa existência, o príncipe encantado, a princesa maravilhosa, continuaremos infelizes, porque estamos buscando no outro uma perfeição que a gente não consegue encontrar na gente. E aí sofremos desilusões, carregamos feridas psicológicas que projetam de nossa vida um ato de violência, de autoagressão. Nós precisamos nos encantar por Jesus. Nós precisamos nos apaixonar por Ele, como aconteceu com Ernesto Renan, e desta forma ressignificar a própria existência e escrever novas páginas diferentes da nossa vida. Nós precisamos entender que todos nós temos, de fato, saudades de Jesus.
embora não saibamos disso. Nós temos saudades dele. É por isso que a gente se emociona quando assistimos determinados filmes que reproduzem o grande martírio da sua vida. É por isso que às vezes determinadas músicas, tem gente que foge delas. Eu não gosto dessas músicas melosas e religião. É porque nós temos medo de ser tocado lá dentro. A gente tem medo daquilo que abre o coração da gente e diz assim, ó, tu precisas rever a tua vida. Ela está muito pobre. A tua existência está muito pequena. Ela está restrita a dançar, brincar, beber, fazer sexo, sorrir, ficar chateado, revoltado porque não deu certo e continuar infeliz para o resto da vida. Porque para a gente encontrar a motivação para viver, não há criatura mais extraordinária para nos motivar a vida do que Ele. Jesus é o grande motivador existencial. Eu falei daquilo que Ele perturba a gente, né? Eu falei que Ele perturba porque pede para a gente fazer coisas que a gente até hoje tem dificuldade. Vou encerrar essa parte só com um detalhe. Perdoa não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. E como é difícil para a gente perdoar. É tão difícil que a gente coloca, que é quando surge uma oportunidade de a gente perdoar, a gente diz assim, só Jesus na causa. Porque a gente tira da gente mesmo a responsabilidade de viver a nossa vida. Então, este homem extraordinário não é apenas aquele que abala as nossas estruturas. Jesus é também o grande motivador da nossa vida. Vamos ver a segunda parte do processo, o motivador. Como é que Jesus motiva a nossa existência? Este homem extraordinário, este paladino de um novo tempo, aparece na terra e diz para todos nós, no Sermão do Monte, o mais belo discurso que a humanidade já ouviu em toda a sua história. Ele sobe o monte Kuruhati e ali ele pronuncia o poema do Sermão do Monte. E neste sermão, olha o que o motivador nos diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Olha o que é que Jesus está dizendo que a gente é. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Para que serve o sal? Vocês que cozinham bem aqui. Dá gosto à comida, né? Eu estava no evento lá em Minas, quando eu fiz essa pergunta, um triste respondeu, salgar. Eu nunca vou almoçar nessa casa na minha vida. Nós sabemos que o sal é para ajudar no tempero, no sabor. Então está Jesus dizendo para o homem daquela época, mas para a criatura humana de todas as épocas, se a sua vida está sem sabor, se a sua vida está sem gosto, se a sua vida está insípida, quem tem que dar o gosto à sua vida é você. Não é seu marido, não é sua esposa, não é seu filho, não é seu vizinho, não é seu amigo, muito menos o pastor, nem o médium, nem o padre. Quem tem que dar sabor à nossa vida somos nós, através da autoconsciência, através da autoeducação. Porque na época de Jesus não tinha eletricidade e o sal servia para preservar os alimentos, para evitar que os alimentos também se deteriorassem. Então nós temos a capacidade de impedir que a nossa vida se deteriore, que a nossa vida caia na corrupção do apodrecimento. Está em nós essa capacidade. Este homem magnífico, estimulador, disse: vós sois a luz do mundo. Quem de nós se sente luz aqui, em geral, na humanidade? Infelizmente, a maioria não sente. A gente se sente pecador, carmento. Carmento foi uma palavra que eu criei para os espíritas. Os espíritas vão dizer que é meu karma, eu estou com isso porque é meu karma. Aí fica curtindo o karma ruim, ao invés de transformar o karma em coisa boa. Então veja que coisa interessante. Tem religião que fala assim: nós somos filhos do pecado. Eu não sou filho do pecado. Você é? Você é filho do pecado? Eu sei que isso é uma figura de linguagem relacionada com Adão e Eva, que resolveu um casal que a gente não conheceu, que resolveu comer uma fruta que não devia. Até hoje a gente paga por isso. Não é justo. Eu não sou filho do pecado. Eu vou fazer uma primeira pergunta agora ridícula. Deus peca?
Maria, eu estou tão assustado, só 3 pessoas disseram que não. Aí eu vou repetir a pergunta porque é terrível, né? Gente, Deus peca? Não. E não foi tão fraco, eu estou achando. Maria está numa situação difícil, no sal grosso da cidade. Deus é a pureza absoluta. Deus não tem pecado. Quem nos fez? Pelo amor de Deus. Eu não estou em parelha, Senhor. Deve ser um fenômeno de pesadelo. Eu estou adormecido em algum lugar. Quem nos fez, gente? Deus. Se Deus é a pureza absoluta, Ele não tem pecado. Como é que nós somos filhos do pecado? Não, somos filhos da luz. Jesus cantou esta realidade. Ele falou da nossa herança divina. Nas nossas veias espirituais corre o DNA divino. Corre o DNA sagrado. Corre a beleza. Vocês estão ouvindo agora nesse instante. Parem. Olhem para mim. Não tire os olhos de mim. Aproveite. Vocês estão ouvindo dos anjos mais lindos de Deus, que sou eu. Como vocês são anjos fascinantes de Deus me escutando. Ele colocou isso com propriedade. O reino de Deus está dentro de você. Não procure em lugar nenhum. Ele não está ali ou acolá. E a gente continua procurando o reino. Ah, se eu casasse com fulano. Ah, se eu tivesse ciclano. Ah, se meu filho fosse um santo. Ah, se eu morasse não sei aonde. A gente sai procurando fora o que já está aqui dentro. O problema é que a gente não amadurece. A gente não cresce aqui por dentro. E a gente fica procurando a felicidade onde ela não existe. E aí a gente sofre. O motivador falou para cada um de nós: você é capaz de fazer tudo aquilo que eu fiz. O apaixonante Jesus, ele disse: o que eu faço, vós podeis fazer e muito mais ainda. Por mais estranho que pareça, França pode fazer um paralítico andar. Você pode fazer um cego enxergar. Nossa querida amiga, você pode fazer um surdo ouvir. E você pode andar sobre as águas. E o nosso amigo aqui pode multiplicar pães e peixes. Jesus não mente. Ou mente? Não. Se ele disse que a gente pode fazer tudo que ele fez, é porque a gente pode. São as potências da alma. E o Espiritismo veio nos explicar estas palavras de Jesus ao dizer que nós somos capazes de modificar tudo. Nós temos poderes fascinantes da alma. Aquelas histórias metafóricas, aqueles jogos de fantasias das histórias, têm um fundo de verdade. Nós somos seres possuidores de capacidade. Há um magnetismo em nossas mãos, em nosso olhar e em nosso coração, que é capaz de alterar tudo da nossa vida. Se nós somos capazes de provocar os mesmos fenômenos que ele, se nós atingirmos a pureza que ele atingiu, imagine como a gente não pode mudar a nossa vida agora. Nós podemos sair da mesmice, da mesma coisa. Nós podemos dar uma guinada na nossa existência e estabelecer um padrão diferente de vida. E estabelecer que nós queremos ser pessoas mais saudáveis, ter mais saúde emocional, deixar de se perturbar tanto que as pessoas só vivem perturbadas. Até no dia de domingo que não tem nada para fazer, fica aperreado. Tem gente que procura motivo de estar aperreado. Ai meu Deus, hoje é domingo, não tem nada para fazer. Que chato, já está aperreado, já está perturbado. Aí começa a sofrer por antecipação. Ih, amanhã é segunda-feira. Meu Deus, pronto. Já está sofrendo pela segunda-feira. Nem resolveu o dia de domingo. Não vos atormenteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. Por que ansiedade? Jesus já falava dessa doença que hoje envolve pessoas, desde crianças até adultos de idade mais avançada. As pessoas estão ansiosas demais. O que é um ansioso? É um acelerado. É a pessoa que nem vive hoje, já está no amanhã. Nem resolveu o abacaxi de hoje, já está preocupado com a jaca de terça-feira. Este é o ansioso. É uma pessoa que nem sabe se o problema chega, já está sofrendo.
Nem sabe se ele vai enfrentar determinadas coisas, mas já está preocupado. Então Jesus disse: não vos atormenteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta seu próprio mal. Isto é um homem encantador. Jesus é apaixonante. E ele disse que há um caminho para ser feliz. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Quem aqui gostaria de receber carinho? Quem gosta de carinho aqui? Levante a mão. Olha aí. Nossa. Perfeito, 100%. Estou vendo até os desencarnados com a mão levantada. Todo mundo quer isto. Olha aqui a proposta de Jesus. Jesus veio nos ensinar que um dos mecanismos da lei de Deus é: a lei vai devolver a você o que você lança para ela. A vida é sempre resposta. Então, se você gosta de carinho, seja carinhoso. Seja afetuoso. Dê aquilo que você quer receber para as pessoas. Não dê o que elas dão para você. Dê o que você gostaria de receber. Porque aí estaremos moldando o que virá para nós. É este o mecanismo. O outro que você gostaria que ele fizesse com você. Se aquilo que você vai fazer, você tem que olhar. Você está sozinho, vai fazer alguma coisa. Se você olhar para um lado, olhar para o outro para saber se está sozinho, não faça. Porque é sinal que aquilo que você quer fazer está errado. Quando você vai fazer uma coisa que tem que olhar para os lados, é sinal que está dizendo assim: ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, eu vou fazer. Olha que coisa interessante. Eu até contava disso na palestra, que um amigo nosso que é palestrante lá em Salvador, ele é espírita, dedicado, e 11 horas da noite ele vinha com o carro dele, o sinal de trânsito fechou. Quando o sinal ficou vermelho, ele olhou para um lado, ele agoniado, querendo chegar em casa, disse assim: mas eu sou espírita, não posso passar o sinal vermelho. O espírita tem que ser correto. Ele disse: mas ninguém está vendo. Eu vou passar. Aí ele acelerou, passou com o sinal fechado. Assim que ele passou o sinal, mais adiante parou atrás de um caminhão. E no caminhão estava escrito assim atrás: Deus vê tudo. Deus vê tudo. Ele disse: ninguém está vendo. Quando ele subiu, estava lá no caminhão: Deus vê tudo. Então aquilo que a gente pensa que está fazendo sozinho, a gente não está fazendo sozinho. Primeiro, tem a própria consciência que sabe. Segundo, tem a divindade que nos conhece a fundo. E terceiro, tem a nuvem de testemunha, os espíritos. Ninguém faz nada sozinho. Em toda parte eles estão observando, procurando entender. Os bons querendo nos ajudar e ficando tristes com os nossos equívocos. Os maus, os que ainda são infelizes, lamentavelmente, estimulando as pessoas a continuarem no equívoco. Então este homem apaixonante, que nós temos uma saudade dele imensa, este homem que passou naquele momento da humanidade, parece que ainda está sobre o coração da humanidade, que ainda causa um frisson, que as pessoas não conseguem ser indiferentes a ele. Até hoje tem os que combatem a Jesus. Ninguém é unanimidade. Não queira ser unanimidade. Nem Jesus é. Eu fui fazer um trabalho profissional numa cidade lá no interior de Pernambuco, um trabalho com a Secretaria de Educação de uma cidade. Eu era palestrante e foi um outro palestrante que era judeu, um jovem, um rapaz muito simpático, demonstrava ser muito generoso. E eu fiquei curioso, porque sendo judeu eu queria informações, por uma questão de cultura espiritual. E aí eu ia voltar para Recife no carro dele. E aí eu vim atrás, vinha o motorista e ele. E eu aproveitei a ocasião. Eu perguntei: meu amigo, ele era jovem, parecia ter uma cabeça aberta, pelo menos no tocante à educação. Mas quando eu perguntei: e o que vocês hoje no judaísmo acham de Jesus? Aquele rapaz que era tão simpático, tão elegante, olhou para mim com olhos de fera e disse: esse aí é o maior responsável pela divisão da humanidade. E largou a lenha no Cristo. Aí eu não presto. Resolvi perguntar para Maria Santíssima, que eu queria ver a opinião dele. E eu disse: e Maria, mãe de Jesus? Essa é a pior de todas. Vocês acreditam nisso? Pleno século XXI, gente. Jovem, não estou falando daqueles ortodoxos, não.
Eu estou falando de jovem, aparentemente de mente aberta. É no dia a dia que nós vamos verificando o quanto nós vivemos a mensagem ou não daquilo que acreditamos. Nós somos testados permanentemente sobre isto. Até hoje, por exemplo, há tantos problemas nas casas espíritas devido, sabe ao quê? Eu vou falar o problema que houve: eleição para presidente. As pessoas se revelaram na sua falta de educação moral. Tornaram-se inimigos porque não votaram neste ou naquele candidato. Olha que absurdo! Como estamos distantes do Evangelho. E cada um defendendo a sua moda. Cada um defendendo o seu ponto de vista. Preferiram ficar inimigos do que viver a reconciliação do Evangelho. São nas pequeninas coisas que a gente se revela. São nos pequeninos gestos, nas pequenas circunstâncias, que a gente vê o quanto a gente está equilibrado, ou o quanto a gente tem um equilíbrio falso. Mas se a gente olhar para o Cristo, Ele é apaixonante. E ao deixarmos penetrar pela sua mensagem, nós vamos entender por que é que a gente sente este ímpeto, esta ânsia, que o Padre Zezinho, na sua música, define muito bem. Quando ele diz que Jesus é a ânsia eterna de todas as almas. Ânsia eterna de todas as vidas. Nós trazemos impregnados em nós esta ansiedade por Ele. Esta vontade de entender-lhe a vontade e viver a sua vontade para Ele. Designar a nossa vida definitivamente, porque nós podemos ser atuais, viver a tecnologia que temos, a ciência que nos trouxe tanto avanço, sem esquecer a ética e a moral que Ele apresentou para a humanidade. Hoje a gente domina o átomo e produzimos energia com o átomo, produzimos até medicamentos com o átomo, mas somos incapazes de controlar a própria raiva. Dominamos um rio caudaloso, gerando energia, mas somos incapazes de dominar o nosso ciúme. Dominamos forças da natureza fora da gente, mas somos incapazes de dominar a nós mesmos na nossa mágoa, no nosso ressentimento, nas nossas frustrações. Quem tem que mudar somos nós. Nós é que precisamos fazer a alteração da nossa vida. Gente, tá chato ou tá legal a abordagem? Tá boa? Quem está gostando, levante a mão, só para ter ideia. Eita. Evolução, poxa, progredir. Eu fui olhar, aproveitei para olhar a hora, porque está sem relógio aqui, eu tive que orar. Tem relógio não, né? Então, quando a gente para refletir que este homem extraordinário continua sendo um mistério para a nossa vida. Ele veio propor: olhe para você, convide você para sair com você mais. Nós estamos desconectados de nós mesmos. A gente vive com a fisionomia trancada. A gente não consegue ser afetuoso com as pessoas. Deixamos de ser acolhedores. E o egoísmo se acendeu de tal forma que nós não defendemos a nossa ideia. Nós brigamos e queremos massacrar a ideia do outro. A gente perdeu essa capacidade de fazer pontes para o outro coração. Como ser feliz sem essa vibração de ternura que nós devemos ter uns para com os outros? Viver o Evangelho não só é possível, ele é factível da gente viver o Evangelho. Jesus não é o impossível. Nós é que tornamos impossível a proposta da Boa Nova. O Evangelho não é um corpo de ensinamentos e virtudes para anjos. O Evangelho é um corpo de virtudes para seres humanos como a gente. Tudo que está ali temos capacidade de viver. O problema é a gente ter a coragem de sair deste ponto para este, avançar na direção de uma mente expandida, de uma consciência larga, de uma percepção cósmica, sentir o quanto Deus nos ama, e aí a gente passa a entender que nós não estamos esquecidos dele. Passamos a entender que aquilo que nos frustra agora não é obra divina, é descaso e desprezo nosso para conosco mesmo. Ficamos paralisados. Vejam como as pessoas têm medo do medo e vivem prisioneiros do medo. As pessoas vivem com medo o tempo inteiro. Lá em Recife tem uma história de pessoas que dizem assim: eu só vou no centro espírita que tem palestra de dia, porque de noite eu tenho medo de ser assaltado.
Os ladrões já sabem disso há muito tempo. Ladrão lá não rouba mais de noite, não. As câmeras de televisão mostram lá tudinho. Eles estão roubando de dia, porque de noite sabe que as pessoas estão dentro de casa. Aí os ladrões vão dormir também. Agora tem ladrão com insônia. Esses aí vão arrombar as portas das casas para roubar. Então as pessoas ficam prisioneiros dos seus medos. A gente tem medo de ser feliz. A gente está conversando com as pessoas felizes da vida e diz: ai meu Deus, vamos parar de rir que eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. Que lei é essa? Que você não pode rir. Deus vai castigar porque você está feliz. Isso é uma prova como a gente é escravo. Nós estamos encarcerados numa visão mesquinha e tacanha nossa. Nós somos criaturas belas, lindas. Dentro da gente há um poder magnífico. A gente precisa vencer medos. A gente não tem que ter medo de ser rejeitado pelos outros. A gente começa a fazer as mesmas coisas que os outros porque a gente tem medo de ser rejeitado. Aí todo mundo tem que falar hoje, tem que falar vibe. Que é minha vibe. Quem tem que falar vibe? Nada. Fala vibe. Quem quer falar vibe? Quem não quer falar minha vida é essa. Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Para ser moderno? Para ser agradável? Não. As pessoas, nós vivemos num mundo hoje inclusivo, que respeita a diversidade. Se respeita a diversidade, tem que respeitar quem não diz vibe. Tem que respeitar quem se veste daquela forma. Tem que respeitar quem não pensa como a gente. A gente diz: não, estamos no mundo, temos que combater o preconceito. E somos preconceituosos com quem não pensa como a gente. Temos preconceito com quem tem preconceito. E isso é preconceito. Você tem o direito de ser preconceituosa se quiser. Eu devo combater o preconceito, mas não o que está no preconceito. Quem está no preconceito merece meu respeito. É o problema dele. Vai ter que acordar um dia, vai ter que abrir os olhos um dia para entender que ninguém deve ter preconceito contra ninguém. Viver com coerência é o nosso desafio. Ser coerente. O grande problema de não termos ainda o Evangelho vivido na terra é porque a gente não consegue ser coerente. A gente prega e faz diferente. A gente fala da beleza do Evangelho, mas temos dificuldade de experienciá-lo, a começar do próprio lar. Somos caridosos com as pessoas lá fora, mas dentro de casa é um tormento. Não é o caso de vocês, não. Estou falando a humanidade, né? Tem as exceções, que é o caso de vocês. Tem gente que faz uma campanha do quilo. Aqui tem campanha do quilo? Tem gente que faz uma campanha do quilo, gente, que parece um anjo. Doce. Se você abraçar essa pessoa no meio da rua, é um perigo, você já sai diabético. De tão doce que ele é. Mas quando está em casa, é uma fera enjaulada. Isso não é um julgamento que eu estou fazendo, não. É uma reflexão que eu estou fazendo comigo mesmo, com cada um de nós, para que a gente pense: por que é que os cristãos estão tão doentes? São os cristãos que estão deprimidos, angustiados, melancólicos, estressados, infelizes, soturno, sorumbático, cadavérico, sepulcral, atormentado e atormentador. São eles, os cristãos. São os religiosos, que deveriam ser felizes e não conseguem ser. São os religiosos que acordam, que parece que dormiram numa cama de prego. Bom dia, fulano. Bom dia. Sorria, triste. Dê um bom dia à vida, seja grato à existência. Vai ficar nessa mazela agora o resto da vida. Se você não reagir, se eu não reagir, como vai ser a nossa vida? Quem traça as diretrizes da nossa vida somos nós. Não é você, não é ele, não é que tem que fazer isso comigo. Eu é que tenho que traçar. Eu tenho que dizer para mim mesmo: eu quero ser feliz. Ah, mas como eu vou ser feliz sabendo que aquela peste vive falando de mim? Deixa a peste falar de quem quiser. Está doente. A vida é tão curta para a pessoa estar falando mal dos outros. Deixa falar o que quiser. Porque se você se incomodar, você vai ter gastrite. Porque quando a gente se incomoda porque alguém falou mal da gente, a gente produz mais ácido no estômago. Produzindo mais ácido, você vai ter gastrite, esofagite e outras ites. Quando você produz mais ácido, você fica mais irritado. Você fica mal-humorado. Quando você fica mais irritado, mais mal-humorado, você afasta pessoas, porque a nossa energia afasta. Ninguém gosta de estar junto de uma pessoa que se queixa de tudo, reclama de tudo, é mal-humorado. Ninguém gosta. As pessoas se afastam. Quando as pessoas se afastam, você fica doente com gastrite,
que desenvolve uma úlcera, olhe lá se não virar um câncer. E aí o vizinho vai ficar feliz da vida, porque conseguiu o que queria, lhe adoeceu. Diz o Dalai Lama de uma maneira linda sobre isso: quando o seu vizinho fala mal de você, sorria, reconheça que ele está doente e ore com amor por ele. Peça a Deus por ele. Fazendo isso, você irá harmonizar-se. A sua energia será suave. E você estará tão magnético. Porque quando a gente ama, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente fica magnético, a gente fica feito um imã. Nós vamos atrair pessoas para junto da gente. Todo mundo adora estar junto de um Yorkshire, um gatinho angorá. Quem é que consegue abraçar um porco espinho? Então, quando você está bem, quando você perdoa, você atrai pessoas. O vizinho vai ver que você está cercado de pessoas. E ele é que vai ter gastrite. Agora, não faça isso para ele ter gastrite, não. Faça para você preservar a sua saúde. Não se preocupe com o que os outros pensam, falam mal. Isso não vale nada. Preserve-se. E estabeleça: eu vou me voltar para aquilo que pode produzir felicidade para mim e para os outros. É isso que vale a pena. Você vai preservar a sua jovialidade, nem vai parecer a idade que tem. Você vai ver aquela pessoa que está muito para cima, feliz, Olha, veja o nosso amigo aqui. Parece que tem 60 anos. Não parece. Isso é a alegria de viver. Eu não tenho isso não, deve ter bem menos. É a alegria de viver. Quando você está bem com você, você muda a sua realidade orgânica. Sua pele fica mais bonita. As células ficam oxigenadas. Você não precisa gastar dinheiro com creme. Você fica intratado. Agora, quando a pessoa é ranzinza, mal-humorada, briga com todo mundo, estressado, pensa mal, fala mal, resultado, vai se deteriorando, vai se ressecando, vai ficando aquela coisa mortiça, uma múmia que esqueceu, desencarnou, mas esqueceu sair do corpo. Vai viver infeliz, vai ver a vida toda cinzenta, porque não tem brilho dentro de si. E a vida será sempre por fora de nós uma projeção daquilo que a gente carrega dentro. Iluminemo-nos e a vida terá brilho. Acendamos cores maravilhosas dentro de nós e o olhar nosso para fora vai identificar cores fascinantes da natureza. É preciso, então, que a gente se apaixone por Jesus, definitivamente. Ele é o caminho para a verdade e para a vida. É nele que, se a gente parar e pensar, a gente vai identificar que se encontra a nossa grande saudade. Saudade dele, do Filho de Maria, do homem que propôs à humanidade definitivamente amar. Albert Einstein, o grande físico da teoria da relatividade, escreveu para sua filha, dizendo: não é a equação de transformar matéria em energia o grande poder do universo, porque foi ele o responsável dessa equação. Ele disse: minha filha, o maior poder do universo não está no átomo, o maior poder do universo está no amor. O amor é a maior força do universo. O que Einstein disse, Jesus já havia dito lá atrás, já havia vivido lá atrás, e até hoje permanece apontando: é o amor que vai transformar definitivamente a nossa vida. É Ele que pode reescrever os nossos passos, a nossa existência. É a saudade dele que deve nos impulsionar a acreditar que amanhã nossa vida será melhor. É a saudade de Jesus que nos diz que nós devemos cantar bem forte o que o poeta da música popular brasileira nos ensinou: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, mas ela será. E isto não impede que todos nós repitamos que é a vida. E a vida é bonita e infinitamente bonita. Muita paz e que Deus nos abençoe.